Legal, JP. E tem alguma experiência que você julga que foi mais desafiadora, que seria legal compartilhar aqui com a gente? Porque você tinha comentado um pouco desse forecast, dessa previsão, que é super importante, né, no contexto financeiro. Mas tem alguma experiência que foi mais desafiadora para você implementar esse tipo de trabalho, de tecnologia com a IA na sua carreira? Teve, Dani. Esse exemplo do forecast ele é bastante emblemático, né? Porque forecast para uma área financeira é quase que o coração da área, né? Essa parte de planejamento financeiro, onde a gente investe muito tempo para entender o que está acontecendo nos resultados atuais e para você projetar o resto do teu ano ou os próximos anos comparado com o plano que você tinha feito no começo do ano, né? Todas as empresas precisam dar muitas explicações, geralmente o CFO que tem que dar, e explicar para acionistas, para investidores, para executivos de multinacional, você precisa explicar o que está acontecendo. E a gente investia muito tempo nisso, muito, porque a gente tinha muita responsabilidade nisso. Então a gente fazia muitos testes, a gente validava muitas informações, etc. E era um trabalho que não tinha uma excelência operacional que era condizente com o esforço que a gente colocava. O resultado ele era pior, não era ruim, mas ele era pior do que o esforço que a gente estava colocando. A gente merecia resultados melhores pelo esforço que a gente estava colocando. Então a gente foi desafiado na época da Microsoft, a gente foi desafiado pela CFO global da empresa a ter um forecast de mais qualidade do que ela estava fazendo de maneira central para o mundo inteiro através do robô. E se você for ver a curacidade que a gente tinha, eram 5, 6, 7 pontos a menos do que o dela. Eu, com todos os detalhes, entendendo o que está acontecendo no meu mercado, sabendo quem são meus clientes, quem são os meus diretores de venda que estão no clientes, né? Todas as questões locais, eu fazia um forecast de pior qualidade do que ela fazia com o robô. Então, isso foi um processo, assim, de uma mudança de mentalidade muito grande. Como é que eu vou agora usar a tecnologia de verdade para entregar o forecast e eu ter que assinar esse forecast? Né? Então, é super interessante, né? O machine learning, ele traz não só dados históricos de como é que foram as vendas, etc., mas ele consegue comparar isso por pessoa. Qual que é aquele diretor de vendas que sempre entrega o número que está falando? Qual que é aquele que a gente chamava de sandbagger, né? Que é aquele que colocava um número pior para depois entregar o melhor e sair bem na foto? E qual é aquele que era super otimista para garantir os investimentos e depois não entregava o número? Né? Então você tem comportamentos totalmente diferentes das pessoas. Isso pode ser faturado com a tecnologia. Né? Essa pessoa tem essa tendência. Essa pessoa, em momentos de final de quarto, ele tem essa tendência de acerto, essa acurácia, né? Ou esse critério extremamente conservador, ou esse critério extremamente otimista. Então você consegue parametrizar o passado e consegue projetar o teu futuro. Né? A gente fala, é um lançamento de produto. Quanto tempo esse produto ele leva para ter um crescimento acelerado de vendas? Para clientes grandes, enterprise, é tanto. Para pequenas e médias empresas, é tanto. Para o consumidor, pessoa física, é tanto. Então você já consegue ter as curvas certas de comportamento de vendas. E também fatores macroeconômicos. Né? Puxa, vem um aumento na taxa de juros. O que acontece? O crédito vai ficar limitado, vai ficar mais caro. Ou pequena e média empresa, ou consumidor, pessoa física vai demorar para comprar como comprava sem esse aumento de crédito. Puxa, inflação, variação cambial, puxa, o nosso fornecedor, nosso distribuidor que importa isso em dólar, esse produto, vai ter mais problema, porque o dólar está subindo, ele vai ter que ter um hedging, por exemplo. Então, tudo isso você consegue fatorar. Você consegue fatorar e você consegue compilar e colocar, e não precisa ser um programador. Né? Um algoritmo é feito por alguém, e você coloca o que você precisa. E ele automaticamente te traz de volta. A nossa curiosidade aumentou bastante. Nosso planejamento foi muito mais efetivo. Pudemos tomar mais riscos, porque a gente sabia que o que a gente estava se comprometendo, a gente ia entregar muito perto. Então você pode tomar mais riscos. E a satisfação das pessoas foi imensa, porque elas pararam de ficar horas e horas, noites e noites fazendo isso e foram fazer outras coisas. Né? Então, assim, isso é uma mudança, foi bastante emblemática para a gente. Tem também com a análise de crédito, né? Quando você tem uma empresa que você faz crédito para vários clientes, quanto tempo você leva para fazer uma análise de crédito? Quantos créditos você aprova? E qual que é o índice de clientes que não te pagam depois, com base nesse crédito que você deu? Você conseguiu dar uma chacoalhada nisso. Hoje você consegue ter mais aprovação de crédito em menos tempo e com menos índice de clientes não pagando.
porque você tem muito mais dados para analisar. Então, imagine um banco fazendo isso, Nossa, né? sim. Então, assim, você tem muito mais condições de ter acertos, né? E de ter mais confiança e tomar mais riscos. Então, esses são exemplos, assim, que a gente vê, assim, acontecendo no dia a dia, né? É muito legal, porque trazendo um pouco para as ferramentas, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em projetos que eu fiz um modelo de previsão no Excel, mas com muito mais trabalho, com muito É. cálculo na unha, mas estava lá. E também já fiz modelos preditivos de machine learning com Python, que aí já tem bibliotecas bem específicas para isso. Então você coloca lá, você tem um resultado com mais acurácia e realmente mais confiável. Então, dependendo do uso que eu vou ter, a ferramenta, eu vou ter uma ferramenta que melhor se encaixa na situação, né? O importante é isso, que a gente consegue ir trabalhando, aumentando nossa habilidade para encaixar no uso específico. Eu achei muito legal uma coisa que você disse, que além da previsão ali do impacto no negócio, você também conseguia entender comportamentos. Então, eu imagino que o uso da tecnologia e da IA também afeta na liderança. Totalmente, totalmente. Você consegue hoje, entender como as pessoas reagem, a determinadas situações, principalmente com o histórico de dados delas, né. Você consegue, não é que vem um robô, fica te filmando e fala: "Não, essa aqui tem personalidade X, Y, Z". Não, você tem dados, o dado, a sua história, e ela mostra como você reage a tempos de crise, a tempos de ótima economia, tem pessoas que reagem de maneiras diferentes, e você consegue também fatorar tudo isso, né. E com isso, você consegue também trazer elementos para o desenvolvimento dessas pessoas, né, pra como é que é uma liderança dessa pessoa em momentos de crise? Como é que é uma liderança dessa pessoa em momentos que a empresa está voando? Geralmente a gente tende a olhar para as pessoas no momento de crise. Fala: "O que esse cara no momento de crise ele vai fazer?", né. Mas assim, quando a empresa está voando, a empresa está com ótimos resultados, a gente tende a não olhar. E aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Aí que tem os pontos cegos, os pontos invisíveis, né, porque daqui 2, 3 meses, daqui 1 ano, um novo ciclo de dificuldades vai vir. Isso é normal, né. A empresa ela não consegue viver no ápice o tempo inteiro, ela vai sempre ter problemas, sempre vai ter novidades, e algumas elas não estão preparadas para enfrentar. Então, nesse momento aqui de bons resultados, né, de bons números, de bom atingimento de metas, é um momento também que a gestão de dados pode analisar, entender pontos cegos, né, pontos que são invisíveis hoje e que certamente se você não mexer agora, é que num jogador de xadrez, né, que ele mexe uma peça pensando em 10 rodadas na frente, você pode começar a fazer isso no teu negócio, tá, estamos voando, estamos indo bem, mas se eu não mexer agora, daqui 3, 4 meses a concorrência está vindo com tudo, o mercado vai ter uma guerra mundial, a gente vai ter uma questão de uma recessão, a gente vai ter uma questão de um aumento de taxa de juros, diminuição de crédito, inflação, desvalorização da moeda, e aí, você faz o quê? Né? Aquele que 2, 3, 4 meses começou a pensar em algo diferente, vai estar na frente. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, é incrível, você mexe até na análise de liderança, de comportamento das pessoas. Eu achei muito interessante esse ponto, porque a gente percebe que a análise de dados, o gerenciamento dos dados, ele não está só no operacional, né? Em todas as áreas da empresa, inclusive na liderança, né? Inclusive no C-level, é super importante você também analisar os dados para tomar as decisões ali das lideranças, né? E olhar à frente, né? Como é importante isso, e só realmente com o uso dos dados e da tecnologia que a gente tem esse poder, né? Essa capacidade de olhar tantos passos à frente, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, como você falou, em todos os campos, né? Todos os campos, no campo técnico, no campo de liderança, no campo motivacional, no campo de gestão de pessoas, né? Eu acho que no campo de gestão de carreiras, hoje as oportunidades elas estão multiplicadas, né? Assumindo que hoje a gente não tenha menos tarefas operacionais por conta da tecnologia, a nossa carreira se multiplicou, ela abriu um leque de opções para a gente absurdo. As pessoas curiosas, as pessoas que se envolvem em saber mais, em aprender mais, né? Porque o aprendizado ele é constante, ele não termina nunca na nossa vida. Então, aquela pessoa que quer continuar sempre aprendendo em relação àquela pessoa que assume que sabe tudo, né? E ainda tem essas pessoas, as pessoas que não dividem conhecimento, não compartilham conhecimento, essas pessoas vão ficar fatalmente para trás, né? Mas assim, são escolhas. Mas o importante é que a gente tem hoje o acesso à informação e fomenta a colaboração e a divisão de conhecimentos através da tecnologia. Perfeito, JP. E agora, pensando, né, que aproveitar sua experiência, né, um CFO, imagina que a gente está conversando com uma pessoa que está na liderança, na área financeira, e ela quer saber
por onde ela começa, o que é importante, que técnica é importante ela aprender, ou qual ferramenta é importante ela conhecer para ela atuar na área da liderança? O que você pode compartilhar? Dani, apesar da gente ter comentado, né, que existem muitas facilidades hoje, que o acesso, né, ele é muito mais amplo, o seu conhecimento técnico em algumas questões de informática, de gestão de dados, ele não precisa ser tão profundo para você se beneficiar. Apesar disso, existem questões básicas de cada área, né? Por exemplo, um financeiro vai mexer no Excel, né? Não precisa ser um grande criador de macros, mas ele sabe mexer em tabelas dinâmicas, ele sabe transformar, montar, por exemplo, um Power BI, né? Isso são questões que a pessoa tem que aprender. Não é difícil de aprender, mas ela tem que aprender, né? Então, isso em cada área. Então, assim, essa pessoa trazendo esse conhecimento, mesmo que básico, isso aí vai ser algo que vai ser requerido dela também, né? Então, a gente não pode se enganar. E também vai ser um acelerador para ela poder entrar em elevadores aí muito mais altos com a tecnologia. Então, ter um bom conhecimento de gestão de um Excel, de um Google Sheet, etc., isso sempre foi e sempre vai ser importante, né? E essa pessoa certamente ela vai ter facilidades para ingressar num mundo novo que vai ter uma infinidade de opções para ela. Então, acho que essa característica é importante, né? Você traz isso da sua área e depois você se desenvolve em outras coisas, mas ter um conhecimento básico, né? Gestão das tabelas dinâmicas, criar gráficos, apresentações, com todas as facilidades que a tecnologia te oferece, mas você tem que também sozinho ter essa capacidade, que não é nada complexo nos dias de hoje. Mas sim, eu acho que é importante você ter esse conhecimento. E sem contar o fato de que provavelmente no time dela vão ter pessoas que estão usando essas ferramentas, talvez seja importante ela também conhecer para ela poder trocar, né, com a equipe. Esse é um ótimo ponto, Dani. Quem lidera uma área hoje, ele tem uma série de especialistas na equipe. Então, eu, por exemplo, nunca vou conhecer mais de impostos do que o meu gerente de impostos. Eu nunca vou conhecer mais de tesouraria do que o meu gerente de tesouraria. Eles vivem, eles respiram esse ambiente e eles estão abertos às inovações, eles me trazem as novidades. Mas é claro, um mínimo de conhecimento para ter uma conversa honesta com essa pessoa, inclusive para eu poder ajudá-la no seu desenvolvimento, eu preciso ter, né? Eu já passei por áreas da minha vida que me deram uma capacidade técnica razoável, média, para eu poder ter uma conversa decente com essas pessoas. Mas elas são muito mais conhecedoras do que eu. E pessoas que já têm esse conhecimento também na gestão de dados, na elaboração de modelos, eu preciso ter uma base também para poder entender o que ela está me falando. Porque senão eu, como liderar, não vou nem entender a proposta que está me fazendo. Que dirá tomar uma decisão sobre que caminho ir e que dirá convencer outras pessoas de que aquilo é bom, né? De outras áreas. Eu vou falar com o meu CEO, tem que estar completamente convencido de que aquilo é algo benéfico. E para eu estar convencido, eu preciso ter uma base de conhecimento que o especialista só vai fazer aumentar, né? Então, sim, a gente precisa ter um conhecimento básico de algumas coisas, mas sempre com a humildade de saber que o teu especialista vai saber muito mais que você, graças a Deus, né? Sem dúvida. Legal, JP. Então eu quero te agradecer hoje por esse papo. Foi muito legal para mim, eu aprendi um monte de coisa e ter essa experiência, né, essa oportunidade de conversar com uma pessoa que é CFO da Ericsson, que tem essa experiência toda, é muito bacana, é muito gratificante e eu queria deixar esse espaço para você deixar uma dica final, algum conselho final para a pessoa que está assistindo a gente aqui. Não, obrigado vocês pela oportunidade, Dani, a Lura. É sempre gostoso a gente dividir as experiências que a gente teve, né, que a gente tem na vida. Eu tive a sorte de ter pessoas que me ajudaram bastante na minha trajetória. Caí muito, errei muito, mas sempre tinha do raft, né, que você cai para fora do barco, alguém te resgata com a pá. Sempre teve uma pá para me puxar de volta para o barco. E se eu tenho que deixar algum comentário, é que vocês sim mergulhem nesse mundo, sejam curiosos, né? Se aprofundem, conversem com pessoas de outras indústrias, com amigos, com professores, entendam o que está acontecendo e se beneficiem dessa onda que a gente vive, mas com muita responsabilidade, né? A partir do momento que a tecnologia vem e ajuda muita gente, ela também pode ser muito prejudicial.
né? Então, a ética no uso da tecnologia ela é fundamental, né? A proteção de dados, a questão de cybersecurity, isso é muito, muito importante. A gente tem responsabilidade em relação aos dados que a gente gerencia. Então, ter essa ética e usar a inteligência artificial, usar o machine learning para coisas corretas, que vão aportar valor, agregar valor para a sociedade, isso é fundamental, isso é indiscutível. Então, esse é o reforço que eu sei que todos vocês já fazem, mas é sempre importante a gente mencionar isso novamente, porque é algo que está passando por aqui. Enquanto a gente está conversando, coisas ruins acontecem. Então, a gente tem que estar sempre bem esperto e bem determinado no que a gente vai fazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, JP.